No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma técnica de personalização que pode fazer toda a diferença nas suas peças. Eu vou te mostrar os materiais que você vai precisar, como que você faz para deixar um acabamento perfeito e vou te provar que é bem mais simples do que parece. E ainda vou te dar de presente a apostila com todo o alfabeto para você nem precisar pensar muito, tá? Para você já começar a colocar a mão na massa e personalizar seus produtos. Bom, a primeira coisa é pegar então os moldes, né, para você conseguir aqui a apostila, né, com todo o alfabeto para você personalizar. O link tá logo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? E é bom você cortar essas letrinhas com uma tesourinha com a ponta bem assim afiada e uma tesourinha menor, tá? Porque facilita. Então aqui eu vou escolher minha letrinha, eu vou recortar aqui a letra A, lembrando que a apostila, né, tem todo o alfabeto para você personalizar. Eu vou recortar aqui para a gente começar a fazer nosso aplique, né? Então, cortei tudo aqui e para fazer esse vazado aqui no centro, eu vou usar a minha tábua de corte e um estilete para facilitar aqui. Mas você pode dobrar, dar um piquezinho aqui no centro do papel e recortar se você não tiver aí um estilete, tá bom? Lembrando que aqui na nossa apostila tem uma informação muito importante que é, ó, dica, imprimir o molde em papel mais grosso para facilitar o risco sobre o termocolante, então imprimir num papel mais grossinho. Se você imprimir numa folha de ofício normal, pode ser que fique mais difícil de riscar, né, a sua letrinha, e o seu molde ele vai durar muito pouco, porque facilmente ele vai amassar. Então o ideal é imprimir um papel mais grossinho para ele ter uma durabilidade melhor e para você ter essa facilidade na hora de riscar aí no papel termocolante, tá? E uma outra informação que tá aqui também, ó, as letras estão espelhadas para riscar de forma correta no termocolante. Então, a gente precisa riscar de forma espelhada, tá? Para dar certinho. Então, essa parte escura aqui, ela já tá do lado espelhado. O lado normal da letra A seria o outro lado. Então, quando você for riscar, risque sempre pelo lado cinza. Vamos falar um pouquinho sobre o papel termocolante, tá? Que é esse material aqui, que ele tem um lado que é um papel mesmo, tá? Eu gosto de usar o papel termocolante permanente, porque ele fica de forma definitiva. Então, eu prefiro usar esse do que outros que não são permanentes. E eu gosto de usar esse papel termocolante da marca Círculo, tá? Eu gosto muito de usar ele. Então, o que é o papel termocolante? O papel termocolante é um material que vai transformar, né, o nosso tecido em um adesivo. Então, a gente tem a parte que é um papel, onde está impressa aqui as informações do fornecedor. E no outro lado, ele tem uma colinha. Então, ele tem um brilhinho. O que vai acontecer? A gente vai transferir essa cola para o nosso tecido e depois a gente consegue aplicar esse tecido em um outro material, fazendo essa aderência, tá? Então, é isso. Para a gente riscar, né, o fornecedor, ele já tem até aqui umas informações de como usar, né? Quando você comprar o seu papel termocolante, ó, ele já vem com algumas informações. Mas é muito simples, eu vou ensinar para vocês. O primeiro passo é riscar no papel, tá? Então, você não vai riscar do lado que tem a cola. Você vai, né, que é o lado brilhoso, você vai riscar no lado fosco do seu material aqui, do seu papel termocolante. E você vai usar uma caneta que não apaga com o calor do ferro, tá? Porque a gente precisa ter essa marcação aqui como referência. Então, vou riscar aqui a minha letrinha. E agora eu vou recortar, não em cima do risco que eu fiz. Peguei aqui a minha tábua de passar. Vou pegar aqui o tricoline, escolhi esse tricoline aqui que ele é xadrezinho e vou aplicar aqui a minha letra, tá? Então, a cola, ó, o lado brilhoso fica para baixo. Jamais a cola para cima, porque senão você vai deixar essa cola aqui no seu ferro e você não vai querer isso. Então, eu vou posicionar aqui, peguei o meu ferro já tá aqui quente na temperatura algodão.
E depois de esfriar, a gente vem e corta bem em cima aqui do risco. E agora a gente vai remover esse papel aqui, ó. E agora a cola, o adesivo, ele tá todo aqui no nosso tecido. Vou pegar aqui um feltro, ó. Eu escolhi um feltro branquinho, porque eu gosto, eu acho que fica um resultado bem legal. E vou aplicar aqui, né? Peguei aqui minha tábua, vou aplicar essa minha letrinha aqui no feltro, ó. E agora eu vou aplicar também com a temperatura algodão aqui, o meu tricoline no meu feltro. Deixo alguns segundinhos para fixar bem o papel termocolante, ó. 1, 2, 3, seguro o ferro para ele aderir bem. E depois que estiver esfriado, eu vou conferir se todos os cantinhos estão colados bem certinho. Ó, então tudo bem coladinho aqui. Eu vou pegar essa tesoura escalope, que tem essas ondinhas aqui, né? Essa que eu tô usando é da marca Lamax. E vou cortar aqui bem pertinho, ó. Então, o final da voltinha, ele já é onde eu corto aqui perto do tricoline, ó. E agora aqui no meio eu dou uma dobrada, dou um pique, só para conseguir entrar aqui com a minha tesoura, ó. Pronto, agora com a sua letrinha prontinha, você vai aplicar ela, né, onde você quiser no seu projeto, enfim, tem várias possibilidades, né. E aqui, quando eu vou aplicar no meu projeto, eu gosto de fazer uma costurinha por toda a letrinha aqui, para dar um charme maior, né, e também para prender. Você pode, ao invés de passar o termocolante no feltro, você pode colar direto no seu projeto, não tem problema. Eu gosto de passar o feltro porque ele fica mais estruturadinho, então dá um volume, né? E fica esse charme aqui dessa voltinha aqui toda redondinha em todo o redor da letra, né? Aqui, por exemplo, ó, inclusive esse é um tutorial de naninha que eu ensinei lá no meu Instagram, também tem apostila gratuita, é só você entrar lá no meu Instagram e procurar para você fazer. E aqui eu gosto tanto de personalizar, que eu ensinei a fazer já com toda a letrinha aqui aplicada na naninha. Porque imagina só, você tem essa naninha aqui, você fez para vender, para presentear. Aí você tem só a naninha sem a letra. Mas você tem uma naninha com a letra. Qual você acha que vai fazer mais sucesso? Com toda certeza vai ser a naninha que tem a letrinha, né, inicial da criança. Então, assim, é um trabalhinho que a gente tem a mais, mas é pouco trabalho e a gente agrega muito, muito valor a essa naninha aqui, porque tem a letrinha inicial da criança. Então, fica bem mais especial, tá? Então, aí, quando você for aplicar no seu projeto, é só você passar a costurinha bem em cima da letra. Eu vou costurar aqui em cima de um tecido para mostrar para vocês como que eu faço, mas aí você vai aplicar, né, naquele projeto que você está fazendo aí da mesma forma. Ó, então alfinetei aqui, coloquei 2 alfinetes para ficar mais fácil, né, na hora de costurar. E agora eu vou começar a costurar aqui bem, fazendo o contorno dessa letrinha. Ó, então eu levantei o meu calcador, a minha agulha tá lá abaixada no tecido. Isso me permite
que eu consiga girar aqui o meu tecido, ó. Sem perder aqui, né, sem perder aqui a direção que eu tô costurando. Então isso é muito bom, tá? Pra ficar legal e pra ficar um acabamento bonito. Aí agora eu já coloquei na posição, desço o calcador, dou mais 2 pontinhos. Parece que a minha linha lá atrás, ela saiu, ó. Deixa eu voltar aqui que alguma coisa aconteceu. Voltei. Agora eu vou de novo, porque agora sim costurou. Agora eu vou dar 2 pontinhos, ó. E continuo costurando. Agora eu removo as linhas e tá pronta aqui a nossa letrinha costurada. O legal é você fazer colocar no fundo uma cor que não vai apagar aqui a cor do feltro, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse o feltro na cor verdinha, aí eu poderia colocar o fundo, né, aqui com uma cor clara, né, que aí ficaria legal. Então, dessa forma, você consegue personalizar aí as suas letrinhas nos seus projetos. Eu sempre falo com as minhas alunas, se você trabalha com nicho infantil, com costura afetiva, oferecer uma personalização nos seus produtos, nem que seja, gente, nem que seja, mulher, só uma letrinha ali no canto daquela naninha, né? Isso faz toda a diferença. Isso aumenta muito o valor percebido do seu trabalho. Inclusive, eu acredito tanto nisso que nessa semana mesmo que eu tô gravando esse vídeo aqui, eu liberei lá na Escola Costura Afetiva esse projeto desse cestinho com todo o nome da criança. E eu desenvolvi esse projeto para as alunas montarem, né, um kit para vender junto com os bichinhos que eu também ensino lá na escola. Toda semana eu compartilho um tutorial gratuito lá no meu Instagram e também aqui no YouTube, então se você quer ficar por dentro de tudo, é só entrar no meu grupo de avisos do WhatsApp, que a minha equipe manda um aviso lá sempre que sair conteúdo novo. O link do grupo tá aqui logo abaixo na descrição.